Eu sei que você com algumas coisas nós temos sido ensinados e que desaprender é mais difícil do que aprender. Você concorda comigo? Né? Se nós pegarmos da alimentação aí, rapaz, para nós alemães deixar do pão, por exemplo, ou de certas coisas, como é difícil, né? Mas nós aprendemos certos conceitos de que nós temos que desaprender. E alguns anos atrás nós estamos aí recebendo uma certa informação teológica que não confere com a palavra. Que quando você aceita Jesus, você fica imune aos problemas. Que quando você aceita Jesus, é só prosperidade, não tem luta nenhuma. Eu peço que você deixe o Espírito Santo hoje desconstruir isso na tua vida, porque isso não é verdade. E muitos estão abandonando a igreja, os desviados, sabe por quê? Porque eles vão numa igreja, fazem correntes, se amarram com as correntes e nada acontece. Sabe a quem eles culpam? Deus. Em nome de Jesus, eu quero hoje falar sobre a adversidade. E a adversidade, ela identifica o nosso exercício na fé. Eu quero hoje usar 3 personagens bíblicos para falar sobre isso. E nós vamos ver a reação de cada um desses 3 em dias difíceis. Aliás, eu peguei 3 personagens, amados, que estavam em momentos de extrema pressão. Alguém já passou por momentos de muita pressão na sua vida? Já passou? Eu me lembro quando o meu cardiologista fez um exame há 20 anos atrás, mais ou menos, e falou, vai para o teu nefrologista porque tu está perdendo proteína pela urina. E lá fui eu, e aí ele mandou fazer um ultrassom dos meus rins, e eu não sabia de nada. E quando eu chego lá, ele falou assim, tu já perdeu 50% dos teus rins, tu vai para hemodiálise, você entendeu? Na lata. Foi muito delicado, nossa, que amoroso. Sabe aquela pressão que vem assim, ó? Eu peguei aqui 3 personagens que estavam em momentos de pressão, momentos de dificuldades extremas. 3 personagens que estavam em momentos angustiantes, desesperadores, que talvez você esteja, ou que já passou, ou que vai passar. Não estou profetizando isso na tua vida. Mas uma coisa é certa, amados, aqui nessa vida nós passaremos por esses momentos. Amém? Eu não quero enganar você. Eu não quero enganar você. Porque a Bíblia me diz que nós passaremos por tribulações. Eu quero falar rapidamente desses 3 personagens. Certa vez, o povo de Israel pediu assim, assim como os outros povos, nós também queremos ter um rei. Não temos rei. Nós queremos um rei. E Deus deu o primeiro rei para o povo de Israel. Quem sabe quem foi? Saul. E logo depois que Saul ele foi ungido rei, surgiu o primeiro desafio. Abra comigo aí, vamos ver o texto rapidinho. 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel, cuida para não pegar 2 Samuel, tá? Muito fácil, é 1 Samuel, capítulo 13. Você vai ver ali nos versículos anteriores, no capítulo 12, que Saul, então, ele foi ungido como rei. E aí, no primeiro ano, está ali o versículo 1, né? 1 ano reinara Saul em Israel. No primeiro ano, um povo se levanta para guerrear contra Israel. Tudo bem?
Eu quero ler só alguns versículos. 1 Samuel 13, dos 5 em diante. Diz assim: reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo e multidão como a areia que está à beira-mar. E subiram e se acamparam em Micmas, a oriente de Bet-Aven. Versículo 6. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, angustiado, esconderam-se pelas cavernas, pelos buracos, pelos penhascos, pelos túmulos e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e de Gileade. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Queridos, o exército de Israel estava recém se formando. Saul era o primeiro ano do reinado dele. Olha, vamos nos colocar no coro de Saul. Primeiro ano do reinado, vem um ataque dos filisteus. Aqui diz que são quantos carros de guerra? 30.000. Podemos dizer que eles estavam com 30.000 tanques de guerra. É fraco ou é forte? Fala assim, é forte. Hã? Diz aqui ainda que tinham quantos cavaleiros? 6.000. E os outros soldados, fala assim que era como se fosse areia do mar. Eu pergunto, Saul estava ou não estava em apuros? Primeiro ano do reinado, o povo estava com foco nele, dizendo, vamos ver se ele é um bom rei. Ou não? E para piorar a situação, aqui diz que todo mundo começou a se esconder, a se ir embora. Alguns atravessaram o rio Jordão a nado, não sei se foi a nado, sei lá como foi, mas atravessaram. E os que ficaram com ele estavam com medo. Samuel tinha dito para eles, você pode ler isso em casa, no capítulo 12, olha, antes de guerrear, espere eu chegar, porque era um costume do povo de Israel que o sacerdote ia consultar Deus pela batalha. E Samuel não vinha. Passou 7 dias, Samuel não veio. E o povo começou a ir embora. Você conhece a história? E o que fez Saul? Lembra o que ele fez? Ele fez o sacrifício. E o sacrifício só o sacerdote podia fazer. E logo depois que ele terminou o sacrifício, Samuel chegou. Amado, só uma dica rápida aqui, ó. Sabe quando é que nós muitas vezes perdemos a batalha? Nos metros finais. Porque tu está cansado, eu estou cansado, estou desanimado, eu estou triste, e o diabo vem assim, não vai dar certo, abandona. É na verdade. Escuta, quando o diabo vem e te fala essas coisas, é porque tu está nos metros finais. Fica firme. Fica firme. Fica firme. Aqui diz que Saul, ele pegou, mandou vir o sacrifício e sacrificou a Deus o que ele não podia fazer. Amados, o sacrifício de Saul foi um erro ou não foi? Sim ou não? Sim. Mas mais que o sacrifício ter sido um erro, presta atenção, sabe qual é a mensagem que Saul enviou para os soldados? Porque os soldados sabiam que quem só podia sacrificar era o sacerdote. Mas Saul pegou e sacrificou. Quando Saul sacrificou, o ato de ele sacrificar estava errado, sim, mas o problema maior foi a mensagem que Saul lançou para o povo. Quando ele sacrificou, Saul deixou mais ou menos a seguinte mensagem: em situações de desespero, eu posso tomar medidas desesperadas.
em situações difíceis, elas me dão o direito de eu escolher se é melhor fazer o que eu acho que é bom ou obedecer a Deus. Foi isso que Saul falou para o pessoal. E eu decidi tomar uma atitude desesperada. Por mais que eu sei que eu tinha que esperar quem? O sacerdote. Qual foi a reação de Saul em tempos difíceis? Saul, ele foi pelos seus achismos. Não, eu acho que. Não, eu sei que. Não, eu entendo que. Não, pode deixar que eu sei disso, não preciso de Deus. Não, eu faço como eu quero. Uma das reações que podemos ter quando estamos em dias difíceis é fazer de acordo com a emoção. Querido, Jeremias diz assim que o coração é enganoso. O coração é corrupto. Quer um conselho? Não faça nada pela emoção quando tu estás em dias difíceis. Nessa hora, escuta uma coisa. Lembra daquele provérbio que fala assim, na multidão de bons conselheiros há bom êxito. Procura ajuda. Mas não vai pela emoção. Não fale pela emoção. Não age pela emoção. Ainda mais quando você sabe o que Deus te pede na situação que tu está passando. Amado, não vai pela emoção, porque a emoção geralmente vai te tirar da vontade do Senhor. Alguém já andou a cavalo aqui? Como é que é o nome daquela coisinha que tu põe o pé assim para tu dar um impulso e subir no cavalo? Estribo. Quer dizer, o estribo do cavalo é o lugar onde tu apoia o teu peso, tu dá um impulso e sobe no cavalo, certo? Provérbios 3 fala assim, não te estribes na tua própria sabedoria. Provérbios 3, 5 fala isso. Não te estribes, não tenha por apoio o que você acha que é certo. Nós temos que aprender a colocar nosso acho no bolso e seguir o que Deus acha. O primeiro personagem é Saul, já vamos para o segundo. E o primeiro personagem nos ensina, ele perdeu o reinado, porque não esperou. Ele sabia que não podia sacrificar. Amado, você sabe muitas coisas, eu sei muitas coisas, e muitas vezes vem aquela emoção, e eu começo a usar aquela, desculpa, não tenho sangue de barata. E de fato, o crente não tem sangue de barata, tem o sangue de Jesus. Ei, você entende isso? E aí você age na emoção, falou um monte de coisa, fez um monte de coisa, aí depois que deu tudo errado, você fala, puxa, eu sabia que não era assim. Meus irmãos, minhas irmãs, escuta. Não pense que você vai vencer, porque você age conforme você quer. A vitória Deus vai dar para aquele que confiar nele. Esse é o primeiro personagem. O segundo personagem que eu acho muito interessante, e esse segundo personagem eu aprendi com o pastor Luciano Subirá, agora essa semana, numa pregação que eu ouvi dele. Ele não tem nome. A Bíblia não dá o nome dele. Se você quiser colocar um apelido, fica à vontade. Mas, um dia Jesus sobe com os discípulos para o monte para orar. Sobe Jesus e 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E embaixo no monte ficam os outros 9 discípulos, vêm os fariseus e chega um pai, lembra dessa história? Cujo menino era endemoniado. O demônio jogava ele no fogo, na água, para matar o menino. Essa história, abra comigo, está em Marcos 9.
Marcos capítulo 9, abra comigo. Eu vou ler a história para você entender todo o contexto. Marcos capítulo 9, 14 em diante fala assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não o puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Jesus chega e vê que os escribas e os discípulos estão discutindo. Jesus fala assim: do que vocês estavam discutindo? Pergunta para os fariseus. O interessante é que nenhum dos fariseus respondeu. O pai chega e se mete na conversa: ó, eu trouxe o meu menino. Notaram isso? Esse pai não era fariseu. Jesus pergunta para os fariseus: do que vocês estavam discorrendo, discutindo? E na hora o pai chega e fala assim: eu trouxe o meu filho, para que os teus discípulos o curassem. Eles não puderam. O pai chega, diz para Jesus bem isso: trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não o puderam. Aí Jesus manda trazer ele vê Jesus, cai possesso pelo demônio, e Jesus pergunta para o pai agora: há quanto tempo acontece isso? Ele conta a história e ele fala: se tu podes, nos ajuda. Amados, a princípio é interessante que a gente acha isso tão espiritual, né? Tão bonito. Ah, pastor, ele falou: se tu podes, ajuda-nos. Mas a resposta de Jesus dá para ver que Jesus não gostou desse se tu podes, porque ele fala: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Escuta uma coisa, eu nunca tinha visto isso, é muito bom ter recebido essa palavra. O pai chega com a batata quente, sabe essa expressão da batata quente? Ele pega e joga para os discípulos: cure meu filho. Eles não puderam. Aí quando não pôde, ele pegou a batata: Jesus, cura meu filho, se tu pode. O que ele estava fazendo, amados? Ele queria que os outros fizessem o milagre sem que ele tivesse participação.
Porque o Pai é a autoridade. Pai é a autoridade. E Jesus trata com o Pai, não com o Filho porque está endemoniado. E Jesus chega e fala para ele, se podes, tudo é possível ao que crê. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele? Jesus estava dizendo para o pai assim, ô pai, não transfira para mim a responsabilidade. Porque curar o teu filho não depende só de mim. Você é a autoridade dele. Você como pai também tem que crer. Forte isso. Muito forte isso. Porque muitas vezes eu venho para um culto, você vai para uma igreja e fala, não, lá tem um pastor que ora com oração forte. Como se existisse oração fraca. Perdão, tá? Isso não existe. Porque o nome de Jesus sempre tem o mesmo poder. Tá? Para com esse negócio de oração forte. Não existe isso. Ah, não, aquele pastor fala mais alto. O poder não está na entonação de voz. O poder está no nome de Jesus. Então eu vou naquela igreja lá, porque aquela igreja tem um pastor que faz oração bem alto, ele fala bem alto, então vai ter poder, mas eu vou levar lá. Se não der, eu vou na outra. Se não... Amados, e teu coração crê? O grande problema é que nós queremos mudanças sem crer. Nós queremos transformações sem crer. Eu quero um milagre sem abrir mão do meu acho que, do meu quero que, eu quero assim, eu quero agora, como se Deus fosse um garçom. Ei, Deus não é garçom, Deus é Senhor. Nessa noite, a segunda postura que muitos estão tendo aí, eles vão de igreja, porque não creem. Eu só quero um milagre. Porque crer significa morrer para si mesmo, para que a vontade do Senhor se concretize. É por isso que Jesus fala para ele, se podes, tudo é possível ao que crê. Amados, hoje está a moda de terceirizar. Não terceirize a fé que você tem que ter. Ninguém vai chegar no céu e vai dizer, ei, Jesus, tudo bem? Eu sou filho do pastor lá, lembra? Hã? Ele vai dizer, e daí? Ah, não, Senhor, sabe, né, aquela coisa lá, né, que filho de peixinho, peixinho é, né? É, mas filho de cristão nem sempre é cristãozinho. Até pode ser um diabinho. A salvação individual, amados, amém? A tua fé. A tua fé. Aliás, eu quero te convidar aí a abrir comigo, eu sempre gosto de brincar, no profeta da Abacuque. Abra comigo em Abacuque. Achou aí Abacuque? Vai no índice, é um livrinho difícil de achar, eu vou esperar. Eu quero que você abra Abacuque capítulo 2. Abacuque 2. Quem tem celular é mais fácil, né? Mas eu gosto de ouvir o barulho das folhas da Bíblia. Abacuque 2, o versículo 4. Posso ler? Amém? Oi, não ainda? Abacuque 2, 4. Não desespere, ele não fugiu, está aí. Achou? Ok?
Depois de Naum, antes de Zofonias, Antigo Testamento. É que hoje são tantas traduções, na minha época fala página tal, hoje não dá mais, são muitas traduções, não temos como falar página, né? Hoje não dá mais. Mas na minha época, nos idos de 1900 e lá vai bico. Amém? Posso ler? Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá. Oi? Alguém tem na Bíblia aí, como está na minha, pela sua fé? Alguém tem pela sua fé? Não estou aqui, essa é sua. Mas o justo viverá pela sua fé. Uau! Então eu quero encerrar. Depois eu vou voltar para esse pai aqui, que vou encerrar com esse pai na pregação. Mas eu quero falar uma frase que o Luciano Subirá falou e que me marcou. Pega essa. A responsabilidade de crer é sua. A responsabilidade de crer é sua. Foi isso que Jesus disse para aquele pai. Se podes? Amado, Jesus podia ou não podia? Sim ou não? Óbvio que podia. Mas Jesus deixa aquele rapaz se jogando no chão porque ele quer tratar da fé do pai. Jesus quer falar com a autoridade daquele menino para que quando for embora, o demônio não volte. E ele fala, se podes, tudo é possível ao que crê. Você crê, amados? Eu me lembro quando nós tínhamos recém-chego em Blumenau, e nós estávamos acompanhando um casal lá no bairro da Velha, e nós morávamos no bairro Boa Vista, e madrugada tocou o telefone, ele falou assim, pastor, meu filho está queimando em febre. O senhor pode vir aqui orar? E quando eu ia dizer, estou indo, o Espírito Santo falou assim, não. Eu falei, como assim, Espírito Santo? Ele é o Pai. Você vai dizer para ele impor as mãos e orar. Eu falei, meu querido, é o seguinte, eu vou te dar 10 minutos. Eu não vou orar. Eu vou desligar o telefone. Você é o Pai, você é a autoridade. Tu crê em Jesus ou não crê? Creio. Tu crê em Isaías 53? Creio. Então você vai lá no berço, vai impor as mãos, vai orar e vai repreender que esse demônio, vai repreender a febre no teu filho. Se não sair, me chama que eu vou lá te ajudar. Tudo bem? Tá bom, pastor? Daqui 10 minutos ele volta, liga de volta, chorando, dizendo, pastor, quando eu acabei de orar, meu filho fez um suspiro profundo, deu um arrepio e falou, e passou a febre. Deus queria tratar a fé de quem? Do Pai. Amém? Amém? Amados, eu creio em oração intercessória. Eu preciso que vocês orem por mim. Tudo bem, amados? Não estou agora tirando fora isso. Amém, queridos? Mas muitas coisas eu gosto de empurrar para os outros. Dizer, Duda, se tu podes, ora aí. Não é louvor? Ora aí, Duda. Mas muitas vezes Deus fala, ei, ora você. Tu crê ou não crê no meu nome? Terceiro personagem. Depois eu volto aqui para o pai do menino. Terceiro personagem. Davi, o terceiro personagem, se estuda de que ele ficou mais ou menos de 12 a 13 anos se escondendo, fugindo de Saul, em cavernas, em fendas de rocha. Mais ou menos 12, 13 anos, Davi fugiu de Saul.
E nós lemos que um dia chegaram-se para ele 600 homens. E na visão humana, só homem problemático. Só homem endividado, homem com problema mental. Chegou um monte de homens que é só problema para Davi. E Davi cuidou deles e tornou-se o seu exército. Que andou com ele talvez 10 anos, 9 anos, eu não sei, porque eles chegaram um pouquinho depois que ele começou a ser perseguido. Mas Davi, ele foi 12 anos sendo perseguido. E um dia, então, Davi volta para casa, onde estava a sua família, onde a família daqueles homens estava naquela cidade chamada Ziclag. Abra comigo em 1 Samuel de novo, capítulo 30. Olha o que aconteceu aqui. 1 Samuel, capítulo 30. Em diante. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclag, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada. E suas mulheres, seus filhos, suas filhas, eram levados o quê? Cativos. Então Davi e o povo, que se achava com ele, se ergueram em voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de, o quê? Eu pergunto, Davi estava ou não estava numa situação limítrofe? Porque já não chegava as mulheres, a mulher dele, a mulher do povo ter sido levado cativa, agora o seu exército queria matar ele. Davi também estava numa situação de pressão, de angústia. Porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Continua o versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. Em algumas Bíblias está o nome éfode. E Abiatar o trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcancê-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Quando Davi estava sendo ameaçado de morte, porque os filhos, as filhas, as esposas daqueles 600 homens, as suas esposas, tinham sido levadas escravas. Quando Davi estava naquele limite da sua vida, que até os seus homens queriam apedrejar ele, ele fala assim: Abiatar, me traz a estola, me traz o éfode. Eu fui procurar um pouquinho, pesquisar o que é esse éfode, ou estola. Era um colete comprido, que era amarrado, era em 2 partes, a parte da frente e a parte de trás, era amarrado nos ombros. E aqui em cima nos ombros tinha 2 pedras de ônix, onde de um lado é gravado 6 nomes das tribos de Israel e do outro lado as outras 6, porque são 12 tribos, tudo bem? E no peito tinha um tipo de algo, um quadrado, onde tinha 4 por 3, 12 pedras. Cada pedra representando o quê? Uma tribo
de Israel. O sacerdote, quando usava esse éfode e ia orar, ele estava simbolizando: Senhor, eu estou te apresentando todo o povo de Israel. Quando o sacerdote colocava essa vestimenta, estava dizendo: sobre os meus ombros está a responsabilidade de orar por todo o povo de Israel. Alô? Davi, quando viu toda a cidade queimada, quando Davi viu as mulheres, filhas, filhos levados escravos, ele não fala assim: o que adiantou te servir, Deus? O que adiantou não matar Saul? Tive 2 chances, não matei aquela praga. O que adiantou? Olha aí. Ele não fez isso. Ele se veste e diz: eu vou orar não só por mim, eu vou orar por esses meus irmãos. Por isso que ele colocou o éfode. Ele falou: eu não vou interceder só por mim, mas eu vou interceder por todos esses homens que estão comigo. Eu pergunto, a reação de Davi é diferente ou não é? Quando ele está numa situação limítrofe da vida dele, Davi não faz como Saul. Vamos lá, chega, eu faço agora como eu quero. Ele não faz isso. Ele não faz como o pai do menino. Aí Deus, se tu podes, né? Por jeito não pode, porque olha como é que nós estamos. Não, ele não faz isso. Ele se veste e vai orar. E vai interceder por cada um dos 600 homens. Mesmo em meio às lutas. Eu fui ler num livro de estudo sobre isso, sobre o éfode. E foi assim impactante para mim, porque esse livro, ele me remeteu lá na parábola da ovelha perdida. A ovelha que se perdeu, o pastor traz carregando ela onde? Algumas Bíblias dizem que ele carregou sobre o seu ombro. Então, quando Jesus, que é o sumo sacerdote, ele pega a mim e a você no colo, ele está fazendo aquilo que lhe é apropriado, porque ele morreu para nos carregar no colo. Uau! 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 Amados, quero encerrar a mensagem. Talvez você que está aqui hoje, tu está vivendo tempos difíceis. Na tua família, talvez. Alguma enfermidade. Eu não conheço a tua vida. Mas você e Deus conhecem. E hoje o Senhor quer dizer para você: não tente vencer as tuas dificuldades com o que você acha. Com o que você quer. Ah, não me venha, eu vou fazer assim e pronto. Orgulhoso, vai quebrar a cara. Não tente resolver as coisas empurrando para os outros, sem que você creia que Deus pode mudar a tua vida. Mas faça como Davi. Quando vem a luta, pegue a tua veste sacerdotal. Dê vista dela. E diga: Deus, a tua palavra diz. Se vista com a armadura de Deus. Leia e declare a palavra. Agora volte comigo para aquele pai daquele menino. Quando Jesus disse para ele assim: se podes, tudo é possível ao que crê. Qual foi a resposta do pai? Alguém lembra? Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé.
Quando o pai responde para Jesus, dizendo assim, eu creio, ele estava dizendo assim para Jesus, Jesus, tu sabes que eu não tenho toda essa fé, eu não tenho. Eu reconheço que eu não tenho toda essa fé. Ah, pastor, isso não é pecado? Quem disse que é pecado isso? Amado, escuta, você pode dizer um dia na tua oração, Senhor, eu não tenho toda essa fé, mas eu creio. Mas eu creio. Ajuda-me, Senhor, na minha falta de fé. Eu queria encerrar aqui hoje, amados, porque de repente você poderia ir embora e dizer, eu não tenho essa fé, essa pregação não foi para mim. Meu irmão, minha irmã, escute essa palavra para encerrar essa mensagem. Porque eu já passei por momentos onde eu achei, não tenho fé. Eu não sei você, mas eu já passei. Mas o que é lindo, quando Jesus compara o reino de Deus, a fé, com um grão de mostarda. Lembra dessa parábola? Se você tiver a fé como um grão de... E muito se fala, por favor, não dorme, olha para mim. Não durma. Quando se fala do grão de mostarda, nós já associamos ao tamanho, né? E de fato o texto fala que é o menor das sementes. Não está errado. Mas sabe por que Jesus usa um grão de mostarda? Ele quis dizer assim, a semente pode ser pequena, mas se você usar essa semente, ela vai crescer. Usa a fé que você tem. Lá em Amós fala assim, conheçamos e prossigamos conhecer ao Senhor. Amado, se tu tens só a fé de dizer assim, Senhor Jesus, o meu casamento está por um fio, mas eu creio que tu pode mudar a minha vida, já é uma fé. Usa a fé. Tu não tem fé por mais nada? Tá bom, mas usa o que você tem. Comece a colocar em prática aquilo que você aprendeu no culto, no discipulado, no grupo de crescimento. Coloque em prática, querido. Se no culto o pastor falou assim para você, homem, seja cordial com a tua esposa, coloque em prática. Coloque em prática, seja cordial com a tua esposa. Porque tem mulheres que de vez em quando tem que dar milho para o seu esposo, que é um cavalo. Mulher, se você aprendeu algum culto, honra teu marido. Mulher, honra o teu marido. Não, é como eu quero. Tu vai perder o teu casamento. Depois não vem dizer, Deus não me ouviu. É você que é teimosa. Entenderam porque eu estou falando isso tão claro para vocês, queridos? Estão entendendo? Usa a fé que você tem. Coloque em prática o conhecimento que você tem. Ah, mas é só um pouquinho. Esse pouquinho, se você semear, vai germinar. E a palavra no grão de mostarda me garante que vai crescer, vai dar folhas a ponto das aves se aninharem nela. Então pare de dizer, não tenho fé. Tu tem. Deus te colocou alguma coisa no teu coração. Usa o que tu tem. Usa. Obedeça aquelas coisas simples que Deus te falou no culto, no grupo de crescimento, no discipulado. Eu me lembro quando eu fiz o curso Aliança com a minha esposa. Eu quero dizer para cá esse curso Aliança. Assisti uma parte de um DVD sobre temas específicos. Aí o casal saía sozinho por 20, 30 minutos para conversar sobre o que ouviu. Aí fechava o pau. Só que no final, um estava brabo com o outro, pronto para pular no pescoço um do outro. O final, a regra era o seguinte, agora se fica de frente um para o outro, olha no olho um do outro, e marido, abençoa a tua esposa. Mulher, abençoa teu marido.
A mulher tinha vontade de orar, Senhor, mata esse cara. Ela tinha que orar assim, com lágrima nos olhos. A Eliane me contando isso, não minha esposa, outra Eliane, né? Senhor, ela ficava louca para dizer, Senhor, abençoa o meu marido, porque eu amo ele é o meu marido. Ele é um homem próspero, abençoado. E ele, depois de orar por ela, está com vontade de dizer assim, Senhor, dá um tombo nela. Dá um peteleco nela. Mas ele tinha que dizer, eu abençoo minha esposa, porque ela é minha esposa. Eu a amo. Esse curso tem 12 lições. A Eliane e o Sidney brigaram nas 10. Eles iam depois desse bate-papo, tinha mais uma reunião final, ela com os olhos parecia que estava com sarampo. E ele com um beijo parecia um elefante. Mas persistiram. Na 11ª. O tema que foi revelado. Ela chegou assim, eu te peço perdão, meu esposo, porque eu não te honrei. E ele chegou assim, te peço perdão, minha esposa, porque eu não te tratei com a parte mais frágil. Aí os dois eram com os olhos desse tamanho, parecia aquela lagartixa, né, assim, ó, aquele peixe assim, ó. Mas sorrindo, eu falei, o que aconteceu? Fomos curados! Porque obedeceram a palavra de Deus. O que eles usaram? Aquela porção da palavra que eles ouviram no DVD. Só isso. Mas em 10 semanas foi gerando. Mudou. O problema é que eu não quero pôr em prática o que eu ouço aqui no culto muitas vezes. Eu não quero. Não. Tem que ser do meu jeito. Eu sou cabeça da casa, a mulher tem que me obedecer. Eu acho que tem maridos que não são cabeça, são cabeçudo. Não, eu sou mulher. Se ele não fizer como eu quero, não vai ter. Tu vai agindo assim, tu vai perder tua casa. Vai perder teus filhos. Esse homem chegou assim, Senhor, eu não tenho toda essa fé. Ajuda na minha falta de fé. Será que hoje não tem que ser a nossa oração? O que você já recebeu do Senhor? O que você já aprendeu do Senhor? Tem se colocado em prática? Pois é algo tão pequeno. Eu não sei por que isso, amado, mas Deus está mandando fazer. O tema não é família, mas eu não sei por quê. E eu só vou obedecer ao Espírito Santo. Fica de pé. Quando nosso filho começou a namorar a Giovana, a gente de vez em quando ia lá para a praia, no apartamento deles. Ou estávamos lá na casa com o Marco e com a Luana jantando, eles chegavam da reunião de jovens. E uma coisa nos chamou a atenção. Tanto a Giovana como a Gabi até hoje, eles chegam assim, oi, boa noite, deixam as coisas no balcão assim, vão no pai dão um beijo, vão na mãe dão um beijo, e em cada um que está ali, eles dão um beijo. Aquilo eu falei, uau. E até hoje assim, nós estamos na praia, eu gosto de levantar mais cedo, fazer meu chimarrão, ler a palavra, depois estamos no café. Aí eles acordam mais tarde, nós estamos na mesa conversando. Ela chega, bom dia pai, dá um beijo no pai, dá um beijo na mãe, dá um beijo em todos que estão na mesa e fala, bom dia. Eu fiquei impactado com isso. E nós já há muito tempo, eu e minha esposa, nos acordamos de manhã, pode ser que fomos dormir brabo um com o outro. Até pode ser.
Até o Senhor, pastor. Eu sou carne e osso. Prazer, pastor Rodemar, ser humano. Tudo bem? Mas de manhã, por isso escovar dente, né? Senão tem aquele bafo horrível, né? De manhã eu levanto, geralmente eu levanto mais cedo, faço café para minha esposa, para nós. Ela chegou na cozinha, um abraço. Bom dia, minha querida. E nós, desde então, sempre é assim. E não é aquele abraço assim, ó, bom dia, querida. Não. E tem vezes que eu dou um abraço assim, que está cozinhando o ovo lá, eu quero ver, eu sei, ela me segura. Não, quero mais. E eu tenho que dar mais abraço. Estou contando isso, amados, porque, desculpa dizer, mas quando foi a última vez que você, esposa e esposa, se abraçaram com um abraço assim? Bom dia. Ou de repente a mulher levanta o marido, estou saindo, tchau, véia. Você dá tchau ainda. Queridos, se você colocar em prática as primeiras coisas, as coisas mínimas, um grão de mostarda, creia, vai brotar. Não queira coisas grandes, não. Tem que vir um anjo cor amarela, outro anjo cor vermelha, com 2 espadas cada um, e tem que ser um milagre poderoso. Ia! Não. Não. Esse ia foi demais, mas tudo bem, agora saiu. Essa parte da filmagem tu corta, tá? Não. É nas coisas pequenas que eu tenho que mudar. Esposa nas coisas pequenas. Eu estava voltando da casa dos meus pais, meus pais, né? Meus irmãos, Túlio Vargas, no Natal, eu liguei, amor, eu estou aqui em Curitibanos, daqui a pouco estou chegando em casa, eu estou com vontade de comer um bife. O que minha esposa disse para mim? Um bife. Eu não vou fazer um bife. Vai ser polenta e pronto. Tá bom? Faça a polenta. Coisa simples, amados, amém? Coisa simples. É no grão de mostarda que a coisa vai mudar. Ah, tem uma unção aqui, não sei se estão recebendo essa unção, não sei. Mas Deus está dizendo, é nas pequenas coisas. Aquilo que o Samuel gosta, sabe que a Joyce gosta. Aquilo que o Samuel descobriu que a Joyce gosta, ele vai fazer porque é uma carne só. Ele sabe que quando a mulher está faceira, é melhor para ele. Ele sabe disso, não é bobo? Amém, queridos? Eu tenho certeza que é o vice-versa. A Joyce sabe aquilo que o Samuel gosta. E sempre que ela puder, ela vai fazer porque ela quer honrar o seu esposo. Aqui está o detalhe. É o grão de mostarda. Faça as pequenas coisas. Faça as pequenas coisas. Marido, a tua mulher não gosta quando tu chega em casa tu joga tênis. Um tênis para cá, outro tênis para lá. Não joga. Tu sabe que tua esposa pediu, guarda o tênis ali. Marido, guarda o tênis ali. Qual é o problema? Marido, quando tu vai tomar banho, põe tua cueca naquele lugar para lavar. Põe. Não deixa pendurado na torneira do banheiro. Mulheres, se você pede uma coisa, agora só as mulheres, tá? Só as mulheres. Se você pede algo disso para o teu marido, e o teu marido faz, qual é a mensagem que dá para você? Mulheres. Qual é a mensagem? Quando tu pede para o teu marido, coloca o tênis aqui, e ele coloca o tênis ali. Qual é a mensagem que ele falou para você? Eu te amo.
Eu me importo com você. É ou não é, mulher? Eu tenho valor. Sim ou não? Aleluia. Sopra, Espírito Santo. Nós queremos vitória no meu problema, na minha luta, mas eu não quero agir. Eu não quero obedecer. Vou te dizer que vai passar mais 5 anos patinando e nunca vai ter vitória. Porque Jesus disse, se podes, tudo é possível ao que crê. E a fé tem uma irmã gêmea, chama-se obediência. Que Deus possa nos capacitar hoje a sair desse culto, entendendo uma coisa: eu vou colocar em prática o que o meu discipulador me orientou. Eu vou colocar em prática o que o meu pastor orientou. Eu vou colocar em prática o que a Bíblia me orienta. Honrar, amar, respeitar, abençoar. Te dou 1 mês para tu vir me dizer como mudou as coisas lá em casa. Se der 1 mês. Se der 1 mês. Porque a fé com a obediência muda tudo. Não há demônio que resista. Aquele menino foi liberto. Que Deus te abençoe. Que Deus coloque no teu coração hoje essa postura. Senhor, eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Senhor, eu vou fazer as pequenas coisas. As pequenas coisas. Me foi ensinado que a coisa mais importante é ler a palavra. Então eu vou levantar mais cedo para ler a Bíblia, para orar. Hoje eu aprendi de que um abraço entre esposo e esposa. Então hoje eu quero mudar. Nós queremos mudar. Você, marido e mulher, se puder ficar um do lado do outro. Vocês querem mudar? Vocês querem mudar? Vamos orar. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Não vou chamar aqui na frente ninguém, porque é uma oração pessoal sua. Quantas vezes você aprendeu aqui, amado, que você não pode gastar além do que você tem? Você está com um monte de dívida. Porque é só mais uma prestação, e Deus fala, para de gastar. Tu não precisa disso. Economiza. Aí depois que é um milagre financeiro, o milagre está em tuas mãos. Eu quero ter um tempo de oração agora. E quem vai orar no seu lugar é você, não em voz alta. Se você esposa e esposa querem orar um no ouvidinho do outro, aí vai orando. Vão orando. Mas vocês precisam tomar a posição que tem que ser tomada. Tanto você como esposa, como você como esposo. É nas pequenas coisas. Sopra, Espírito, sopra, Espírito, sopra. Sopra. Gloria de Rama. Abençoa. Espírito Santo, quebranta este coração. Quebranta esse coração, Senhor.
Leharebaste horomonoke. Oleremanarabakati horimanai. Sopra, Espírito, sopra, sopra. Comece a semear as pequenas sementes, as pequenas atitudes na tua vida. Há uma unção aqui, algo poderoso aqui nesse lugar. Há algo poderoso nesse lugar. Usa as pequenas coisas, diz o Senhor, usa. Comece a mudar nas pequenas coisas. Sopra. Sopra. Filha, não pense, ele tem que mudar primeiro. Não. Filha, Deus está dizendo que a mulher sábia edifica o seu lar. Provérbios 14. Filha, por mais que o homem é o cabeça, quem edifica a casa é a mulher. Por mais que o homem é o cabeça, quem edifica a casa é a mulher. Filha, comece a honrar teu marido. Comece a ver o que ele gosta. E começa a você mudar, porque você terá uma colheita abundante na tua casa. Ah, pastor, tu não sabe o que ele me fez. Perdoa, o passado foi o passado. Perdoa e reinicia algo novo. Essa palavra é para algumas mulheres que estão aqui hoje. Porque para algumas mulheres a palavra submissão não é mais aceita, mas a Bíblia não mudou. E não vai mudar. Quem tem que mudar é você, mulher. Homem, filho, eu te disse que a tua mulher é a parte mais frágil. Trata ela assim. Filho, eu não quero que tu levante a tua voz com tua mulher. Filho, eu te coloquei como cabeça. Como cabeça. E você como cabeça é responsável de um dia perante mim, diz o Senhor, trazer a tua mulher cheia da palavra. Aleluia. Eu quero orar, Senhor, por cada pessoa que está aqui. Por cada um que está aqui, eu quero orar. E quero declarar, Senhor, de que a partir de hoje nós não vamos abrir a boca para se queixar, para murmurar, para falar mal de fulano, de ciclano, de beltrano, de cônjuge, mas nós vamos exercitar a nossa fé. E nos momentos limítrofes da nossa vida,
Nós não vamos ser como Saul ou como o pai do menino. Nós seremos como Davi, que vai pegar a tua palavra e vai buscar a tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, obrigado porque Tu é um Deus que abençoa. Nós encerramos essa reunião declarando que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre nós, tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz, em o nome precioso, poderoso do Senhor Jesus. Amém? Encerramos a nossa reunião, porque o nosso culto continua. Na nossa casa, lá fora, no trabalho, o culto não termina. A reunião termina, mas o culto continua. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor. Abrace no mínimo 4, 5 pessoas. Declare a bênção do Senhor sobre a vida dele. E vá na paz do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia.